A paz do Senhor Jesus Cristo, comandante Forma, dando início à nossa transmissão ao vivo, live do comandante Forma. Nós temos a nossa programação, oração, a reflexão da palavra, as notícias da UMEM, as coisas que estão acontecendo recentemente com a nossa União de Militares de José da Marinha e a oração final. Glória a Deus. Vamos então iniciarmos com a nossa oração. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui para falar da Sua palavra, para falar da Sua obra, Pai. Mas precisamos da Sua presença através do Teu Espírito Santo, Pai. Orienta-nos, Senhor. Mostra-nos, Senhor, o procedimento que nós devemos fazer, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, como nós precisamos de Ti, Pai. Ó Pai amado, nós chamamos, Pai. E essa live é para a Sua honra e a Sua glória, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Ô glória. Nós vamos refletir uma palavra que muitos irmãos têm mencionado, têm falado, têm clamado. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Muito bem, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse versículo é o versículo 14, mas vamos recordar, dar um contexto para que as pessoas possam se situar, né? Esse versículo está no capítulo 7, que fala que a glória de Deus enche o templo. Mas que templo é esse? Irmãos, Salomão construiu um templo, que na verdade o rei Davi queria construir o templo, mas Deus falou que o rei Davi não ia construir, porque as suas mãos estavam cheias de sangue de batalha. Então o seu filho ia construir. Muito bem, então Salomão construiu esse templo, né? E ele falou ao povo, fez uma grande obra, muitos sacrifícios, muito rico o templo. Tanto é que o rei Davi forneceu ouro, prata, tudo que ele tinha para a construção do templo, né? Então é nesse sentido que Salomão orou a Deus, né? E a glória de Deus encheu o templo de maneira tremenda. Então, nesse contexto, o Senhor, nosso Deus, fez uma aliança com o rei Salomão, uma aliança, um pacto, né? Então, Deus falou para ele, a casa, tudo quando Salomão tentou fazer na casa do Senhor, e a sua casa prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão, ele disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa do sacrifício. Ou seja, Deus, isso no Velho Testamento, ele fala aqui que escolheu para ele aquele local, aquele templo para casa do sacrifício. No versículo 13 ele fala, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, aí sim que entra o versículo 14. Ele fala, vamos repetir, se o meu povo, quem é esse povo? É o povo que crê no Senhor, que crê na palavra. Então ele fala, se o meu povo, não é qualquer povo, não é qualquer pessoa, é aquele que crê, né, que acredita, né, que se chama pelo meu nome, que se chama pelo nome dele, que faz o sacrifício, ora no templo. Olha só, são 4. Se humilhar. O que significa se humilhar? Irmãos, irmãs, vocês estão se humilhando perante a Deus, mas o que significa se humilhar? Se humilhar significa dependência. Nós temos dependência do Senhor. Por exemplo, eu tenho dependência. Nós, militares, temos uma dependência do Senhor, né? Então, se humilhar, ou seja,
tem uma dependência. E orar, o que significa orar? Tem uma comunicação. Se meu povo tem uma dependência, se orar, se conversar comigo, se falar comigo, se buscar através de diálogo, Deus quer que a gente abra as nossas bocas e converse com Ele, conte para Ele, reivindique as nossas necessidades, coloque para Ele. Ele quer comunicação. Ensine a buscar. O que significa buscar? Buscar significa seguir. Mas seguir como? Através da palavra. Nós seguimos o Senhor como? Obedecendo a palavra, sem me buscar. Ou seja, se for obediente, se vocês considerarem o único Deus, né? E se converter dos seus maus caminhos. O que significa se converter, irmãos, irmãs? Mudar de atitude. Né? Não adianta falar, eu creio, eu acredito, eu vou na igreja, eu vou no templo, eu leio a Bíblia, se não tem atitude, se não muda. Então, se converter dos seus maus caminhos. Tem que ter mudança. Fé e obra. As duas coisas têm que andar juntas. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Muito bem, isso no Velho Testamento. Agora, no Novo Testamento, o que o Senhor Jesus Cristo falou com a mulher samaritana? Está em João, capítulo 4, versículos 5 a 29. Que a mulher samaritana perguntou, Senhor, onde nós poderemos buscar ao Senhor? A mulher samaritana estava preocupada com o local, não na forma de buscar. Não na forma de buscar o Senhor. Muitas vezes nós estamos preocupados no local, aonde vamos buscar o Senhor. Mas Deus não está mais, no Novo Testamento, preocupado com o local. Jesus respondeu, os verdadeiros adoradores me buscarão em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Então a mulher samaritana estava no caminho do tradicionalismo, estava preocupada aonde ia, mas Jesus falou, olha, Deus é espírito, e vem a hora que já chegou, que os verdadeiros, nós somos verdadeiros adoradores? Sim, a igreja é importante, o templo é importante, mas não necessariamente é só na igreja, só no templo. Nós temos que buscar a Deus em qualquer lugar, em qualquer situação, né? Então, e nesse momento, mais adiante, quando Jesus foi crucificado, ele falou, chegou, foi cumprida a minha missão, Pai. O que aconteceu naquele contexto, naquela hora? O véu que separava foi rasgado de cima para baixo. O que significa aquele véu que foi rasgado? Ou seja, nós não precisamos mais de mediador, nós temos acesso ao Pai. Não precisamos mais do sacerdote para fazer o sacrifício. Nós temos acesso agora direto com Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Então o que acontece, irmãos? Deus estava falando para Salomão, olha, eu tenho uma aliança com você. Se você me buscar, mas se você buscar outros deuses, terminou a aliança. Mesma coisa agora. O Senhor Jesus Cristo veio, né? Abriu, nós temos acesso para com Deus. A nossa aliança agora está onde? No Senhor Jesus Cristo. No Velho Testamento, muitas foram as alianças. No Novo Testamento, com o Senhor Jesus Cristo, a nossa aliança está no Senhor, no sangue do Senhor Jesus Cristo, através de quem? Através da ação do Espírito Santo. Mas os requisitos continuam o mesmo. Ou seja, nós temos que nos humilhar, nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que converter dos maus caminhos. Fazendo esse contexto, esses requisitos, nós teremos a ação de Deus nas nossas vidas, inclusive agora na nossa nação. Então, o que acontece? Nós militares, o que nós militares estamos fazendo para buscar ao Senhor, clamar ao Senhor?
Nós temos que despertar. Eu estou falando mais para os militares. Aqui é um Facebook, logicamente, para a União de Militares no Zé da Marinha. É um reino de Deus, entre aspas, militar. Mostrar ao militar que nós temos a obrigação, dever de entrar nessa guerra espiritual que nós estamos travando hoje em dia. Ou vocês pensam que as coisas estão acontecendo, que o homem está pensando dessa maneira, o homem é inteligente, ele raciocina, o homem é doutorado, é isso? Não, irmão. Quem age na cabeça desses homens é os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade, tá? São esses demônios que agem, são esses absurdos que nós estamos encontrando através de uma ação demoníaca. Então nós militares temos que acordar, temos que entrar, né? Temos que, repetindo, os militares têm que se humilhar, a dependência do Senhor. Não é só na igreja, em qualquer lugar. Temos que orar, temos que buscar o andamento, a palavra, convertermos dos nossos maus caminhos. Então, acordem, militares. Prestem atenção, vocês precisam entrar em postos de combate. Nós precisamos, a nação precisa. Então, irmãos, o que acontece? Vamos entrar agora na na programação. Ou seja, o que nós estamos fazendo? Qual é a notícia da UMEM que está se encaixando nessa palavra? Nós estamos em um projeto chamado Clamor de Militares para os Estados Brasileiros. Clamor de Militares. Online, é online. Tudo pelas redes sociais. Google Meet. Tá? Nós já fizemos um clamor para o Estado do Amazonas. Estamos fazendo, programado já um clamor para o Estado do Rio Grande do Norte. Estamos agendando um clamor para o Estado de Minas Gerais. É o nosso dever. Então, militar, conheça essas atividades, né? Nós temos aqui, no dia 22 de março, 19h30, a ser confirmado. 22 de março, que cai numa segunda-feira. Deixa eu ver, confirmar aqui. 22 de março. 22 de março, não. Sim. Segunda-feira, a ser confirmado um clamor de militares online. Logicamente que todos estão convidados. Todos estão convidados. Em concordância, como diz a palavra em Mateus 18, versículo 19. Aquilo que quando concordar, mais de 2 pessoas, será ligado na terra, será ligado nos céus. Tá? Então, 22, Minas Gerais. Né? Então, nós temos 10 de abril, que já está confirmado. 10 de abril não. 19 de abril. Então, 22 de março, a ser confirmado em Minas Gerais. 19 de abril, confirmado um clamor para o estado do Rio Grande do Norte. Todos estão convidados. O link vai aparecer nesse Facebook. Tá? Muito bem. E a ser confirmado um clamor para a Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio de Janeiro. Prefeitura do Rio de Janeiro, nós estamos fazendo uma parceria com os irmãos e as irmãs da Prefeitura para clamar pelo Rio de Janeiro. Tá? E tem ainda um outro movimento. Dia 10 de abril, um encontro com os militares brasileiros e os militares portugueses. 10 de abril, cai no sábado, 10 às 12 horas. O que é esse encontro? É explicação do desenvolvimento da união, das uniões, ou seja, uma oportunidade que nós vamos ter de explicar como é que funciona a União de Militares de Zé da Marinha, e os militares portugueses vão ter como explicar como é que funciona MEP, Militar Evangélico de Portugal. Ô, glória! São já quase 15 minutos, mas eu entrei nas notícias, porque as notícias estão ligadas a esse versículo, estão ligadas para o clamor, estão mostrando para os militares despertarem, né? De que arma que nós temos. Os militares podem fazer passeata? Pode fazer passeata militar? Pode levantar a bandeira do Brasil e sair correndo no meio da rua? Pode bater panela? Não. O militar tem que usar as armas espirituais. Qual é a nossa arma? É o clamor, é a oração, é a busca. Aí sim, é a humilhação.
né? E esse contexto é para os requisitos, principalmente para os militares. Né? Quando eu falo militares, é a família naval, é a mãe, a namorada, a esposa, os filhos, tudo se envolve. Né? Graças a Deus. Irmãos, nós vamos fazer a nossa oração final, mas antes eu queria pedir, deem o seu link, compartilhem. Por que é importante compartilhar? Porque é muito difícil mostrar, acordar esses militares. Eu preciso do apoio de vocês. Olha que nós temos a irmã Iracema, que está nos ouvindo. Irmã Iracema, muito obrigado, está curtindo. E participe, compartilhe. Né? Que é importante mostrar a necessidade que nós temos de despertarmos para defendermos a nossa nação nessa guerra espiritual. Irmão, a palavra de Deus é espírito, Deus é espírito. Muita gente não consegue entender a Bíblia porque não consegue discernimento espiritual. Mulher samaritana que queria um local. Jesus falou, não é mais o local. Deus quer verdadeiros adoradores. Deus quer verdadeiros homens de guerra. Deus quer verdadeiros mulheres, varoas, que busquem incessantemente. Deus quer isso, quer o coração. Amém, irmão? Muito bem. Vamos fazer a nossa oração final. Já são 17 minutos. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor. Obrigado essa oportunidade, Senhor. E nós estamos colocando no ar, colocando para fora, Senhor, aquele sentimento que nós sentimos lá dentro, no nosso coração, Pai. Ó, Pai, agora nós precisamos de Ti, Pai. Se o Senhor não tocar, se o Senhor não movimentar, se não acordar, não, Pai, não adianta. Precisamos de Ti. Então, nesse momento, pela ação do Teu Espírito Santo, no nome do Senhor, Pai, nós despertamos esses militares, levantamos e mostramos a necessidade que eles clamem ao Senhor e se voltem para Ti. No nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, fiquem na paz. Obrigado. Comandante Forma. Amém.